Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês estão bom de memória? Hã? Vocês estão com a memória fresquinha, assim? Tá tudo bem? Lembra tudo de tudo? Né? Então, meus parabéns, porque não é muito o meu caso. Né? Não posso contar muito com a minha memória, não. E a minha esposa se aproveita disso, mas eu falei pra você que eu ia comprar, mas como eu não lembro, né? Então, às vezes falou, às vezes nem falou. Mas para que nós possamos não confiar muito na memória e refrescar, trazer aí quais foram os principais assuntos que nós abordamos ao longo dessa nossa aula, ao longo do nosso encontro, bora lá rever os nossos tópicos. Acompanhe comigo. Nós começamos aí a nossa aula, né, o nosso momento falando de estratégia e estratégia corporativa, ou seja, aquela tomada de decisão voltada para o atingimento dos objetivos propostos agora à corporação, à organização. Também a estrutura hierárquica das estratégias. Eu parto de uma estratégia organizacional para as estratégias competitivas, seja custo, seja foco, seja diferenciação, e com base nessa visão, lembram lá, missão, visão e valores, né? Eu defino então as minhas prioridades competitivas. Como que eu quero competir no mercado? Como que eu quero ser conhecido no mercado? Ok? Lembrando que essa prioridade competitiva, ela deve virar um objetivo, né? Tudo que a empresa fizer, eu adotei como prioridade competitiva o custo. Então, todas as minhas decisões, inclusive lá no momento da estratégia corporativa, lá no momento da estratégia competitiva, elas devem ser voltadas para atingir a menor estrutura de custo possível, para que no momento da precificação eu tenha um preço mais competitivo, ok? Tipos de produtividade. Em um primeiro momento, lembrando que esse é um indicador que reflete diretamente a eficiência da empresa. Se eu tenho uma produtividade baixíssima e eu não tenho um motivo plausível para isso, isso significa que algumas ineficiências estão ocorrendo. Ah, mas é o João que não está produzindo, a culpa é dele. A corda sempre vai estourar para o lado mais fraco. Às vezes é o equipamento. Ah, mas o João está parado de novo. Não, a máquina está parada. A máquina não passou por manutenção. Né? O João mesmo avisou que aquela correia ia estourar. E alguém deu bola? Jamais. Né? Não estão nem aí com a situação. Então, a produtividade, ela tem uma série de fatores que a cercam e que devem ser analisados. E quais são os tipos de produtividade? Eu tenho a produtividade total, quando eu considero na sua totalidade todos os custos, todos os gastos que foram incorridos para produzir uma determinada quantidade, né, em termos de valor, em termos de unidades, né, e eu tenho a produtividade parcial. Agora eu considero um insumo, o gasto com um insumo, por exemplo, ou um único elemento para produzir uma determinada quantidade. Quantas unidades são produzidas por hora trabalhada? Quantas unidades são produzidas por quilo consumido? Quantas unidades são utilizadas por real gasto, né? Então, isso é o que nós denominamos como produtividade parcial. Ok? E como que nós podemos mensurar, como que nós podemos determinar a nossa produtividade? Vai ser sempre a relação entre aquilo que foi produzido e aquilo que foi consumido. Ou seja, nada mais do que uma divisão entre o output, que são as saídas, e os inputs, que são as entradas. Ok? Dando continuidade, falamos sobre o Lean Manufacturing, né? As premissas do Lean Manufacturing, ou seja, é prover uma manufatura enxuta, é prover um sistema de manufatura que busque eliminar ou pelo menos reduzir ao máximo o que nós chamamos de 8 desperdícios. Então nós temos lá, ó, desperdício de superprodução, nós temos o desperdício de processos desnecessários, nós temos o desperdício de transporte, né? Nós temos... Agora eu falo assim, mas transportar não é importante? Isso não agrega valor? Sim, dentro da quantidade correta. Quer ver um desperdício de transporte que é veementemente combatido pelo Lean Manufacturing? Eu tenho uma entrega para te fazer. Tá? 5.000 unidades do meu produto, mas eu não te falei a minha capacidade, eu não consegui produzir tudo. Eu vou lá na sua empresa e entrego 1.000, aí depois eu entrego mais 2, aí eu entrego mais 2, e na quarta entrega eu entrego os outros 1.000. Ou seja, o que eu poderia fazer em uma vez, eu fiz em 4.
Isso, o Lean Manufacturing, esse transporte, né, esse excesso de transporte, o Lean Manufacturing considera, sim, como um desperdício. O desperdício intelectual, eu contratei um colaborador, eu pago um salário condizente com as suas habilidades, com os seus conhecimentos e eu estou subutilizando esse colaborador. Né? Ele tem um potencial muito maior. Eu tenho estoque superdimensionado, muito além da minha demanda, seja em termos de matéria-prima, seja em termos de produtos acabados. Então, são esses os desperdícios, alguns deles, que são combatidos pelo Lean Manufacturing. E para isso, nós nos utilizamos de algumas ferramentas, né, alguns equipamentos, né, algumas ferramentas que nos auxilia no combate a esse desperdício, como é o caso do 5S, por exemplo, né, como é o caso do diagrama de Ishikawa. Eu consigo identificar lá a primeira causa, aquela que está impactando diretamente, né, mas eu também consigo identificar as causas raízes. Aquilo que lá na ponta deve ser tratado para que ela não volte a dar problema naquela causa primária novamente, ok? E aí falamos sobre o processo de gestão da qualidade. Lembrando da subjetividade da qualidade. Às vezes o que eu vejo como qualidade, você pode falar assim, ah, não tem não. Né? Olha, que gosto. Não é bacana não. Né? Então nós temos aí uma série de conceitos que versam sobre a qualidade e também nós temos uma série de atributos que devem estar presentes em um produto, que devem constar em um determinado serviço para que eu, cliente, para que eu, consumidor, possa constatar qualidade. Né? Então, olha, o produto é durável, ok, então ele tem qualidade. Ah, o produto, ele dá problema, mas eu consigo fazer a manutenção. Né? Igual eu tinha uma moto, uma ML, eu falava que eu consertava ela com qualquer rolinho de arame, durepox e um super bonder. Né? Então, para mim, aquilo ali era uma maravilha, né? Não gastava muito. Hoje eu vejo que eu era mesmo um tonto. Mas qualidade, os atributos, não, é muito bonito, é muito gostoso, é muito confortável, né? Ou então, olha aquela marca, você bate o olho, né? Absurdo isso. Olha, a pessoa está usando calça de uma determinada marca, então ela se destaca, né? Um tênis caro. Todos esses são atributos, né, que me denotam, que me transparecem, dependendo da especificidade, dependendo da particularidade que aquele produto tem qualidade. E aí, voltando aqui ao nosso Remember, né, algumas ferramentas da qualidade que foram relacionadas aqui. E é claro, para que nós possamos trazer aí à luz da prática, eu adoro esse termo, à luz da prática, aquilo que nós vimos apenas na teoria, é hora de nós praticarmos. E quando eu falo nós, tá, é eu e você. Ok? É igual aquela história. Ô, Joãozinho, quantos pulmões nós temos? Aí o Joãozinho falou assim, 4. Eu falei, mas pelo amor de Deus, né, Joãozinho? Nós só temos 2. Ele falou, não, 2 tem eu. Tá? 2 tenho eu. Nós, como você falou, nós temos 4. Eu 2, você 2. Né? Então, nesse caso, eu estou falando eu e você, nós vamos praticar. Acompanhe comigo. Olha só, a empresa aqui é a Rota SA. Tá? É uma fabricante líder no setor industrial, especializada na produção de componentes automotivos. Ela agora recebeu uma proposta para atender uma grande multinacional fabricante de veículos que atende todo o mercado europeu e asiático. É óbvio que isso vai incorrer aí num aumento muito importante do seu volume de produção. E como ela vai atender o mercado internacional, nós sabemos que em alguns momentos existe ali um nível de serviço mais elevado, né? Essa empresa, os gestores ali em reunião chegaram à conclusão que é necessário aprimorar ainda mais a sistemática de produção, tornar ainda mais criteriosa a gestão dos níveis de produtividade e os controles de qualidade da empresa. Beleza? Então, como que a empresa pode fazer isso? Quais são as decisões, quais são as estratégias corporativas que ela deve tomar? Lembrando que essas estratégias corporativas, elas serão desmembradas em estratégias de negócios para cada um dos departamentos, visando aí o atingimento de um objetivo comum, de um objetivo máximo, de um objetivo global. Então, primeiro, a empresa Rota deverá adotar uma estratégia de diferenciação,
focando em oferecer produtos de alta qualidade e produtos inovadores, ok? As prioridades competitivas da empresa deverão impreterivelmente incluir qualidade, entretanto, custo e agilidade na entrega. Lembrando que aqui nós temos um lead time mais longo, né? Porque já que vai atender o mercado internacional, eu tenho um tempo de entrega mais longo e eu como gestor, preciso me atentar para isso. Considerando o substancial aumento nos volumes de produção, caberá à empresa Rota adotar uma abordagem abrangente para a produtividade, considerando tanto a produtividade parcial quanto a produtividade total. Ou seja, o que eu quero dizer aqui, falando o seguinte, em hipótese alguma, a empresa pode relevar esse indicador. No que tange à produtividade, a empresa precisará implementar ou reestruturar um ciclo contínuo de aprimoramento, incorporando feedbacks regulares, avaliações de desempenho e a implementação de melhores práticas. Ou seja, aqui eu venho falar da não estagnação. Né? Buscar lá equipamentos e mão de obra que atenda a essas necessidades. A empresa também deverá adotar os princípios do Lean Manufacturing. Por quê? Porque nesse contexto não cabe desperdício, ok? Ou seja, realizar auditorias regulares para identificar esses desperdícios, análises regulares. Agora, o que é algo regular? Isso acontece, mais ou menos, minha filhinha que fala, ai pai, isso é raro, mas acontece muito, né? Ou seja, regularidade é aquilo que acontece em constância, é aquilo que acontece em recorrência. O que eu quero dizer aqui? A empresa, nós atestamos, nós fizemos uma análise e agora, pronto, passa 3 anos sem nem ir lá na produção. É claro que não, né? Isso a gente trata sempre como algo cíclico, ok? Dando continuidade, vamos lá. No que se refere aos padrões de qualidade, esses deverão ser definidos a fim de que haja uma rigorosa conformidade, de modo que os produtos estejam em concordância, tanto com os padrões internacionais, que normalmente são mais elevados, quanto com as expectativas dos clientes aqui também. E aí, em relação à produtividade, nós falamos aqui do conjunto de aprimoramento e, por fim, a Rota deverá incorporar tanto os princípios da gestão da qualidade total, lembrando que o foco aqui também deve ser no processo e também em relação à TPM, né? Os princípios da manutenção produtiva total. Aqui não há chance, né, para manter a sua produtividade, para manter o seu nível de qualidade, não há chance para uma máquina ficar parada lá 2, 3 dias esperando manutenção. Né? Não tem lógica não ter um processo de manutenção preventiva, um processo de manutenção preditiva. Né? A melhor manutenção é mais ou menos o carro. Você espera o motor fundir para trocar o óleo? Você espera o pneu estourar numa viagem e rodar lá na roda pura para trocar o pneu? É claro que não. Né? Nós fazemos essa manutenção de forma preventiva. Às vezes o pneu rodava lá mais um tanto, o óleo dava para mais uns quilômetros, né? Mas de forma preventiva nós fazemos a manutenção. E em termos de equipamentos, em termos de maquinários, esse é o mesmo conceito, esse é o mesmo contexto, ok?